Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. Eu sou o Antônio Balbino, especialista em prevenção de perdas, e esse é o nosso primeiro vídeo aqui no canal em 2024. Na verdade, tivemos já uma live, que aí foi a gravação do podcast número 86, com participação do Rodrigo Canal e também do Manuel. Teríamos também a participação do Ivan, mas ele estava com um probleminha de garganta e não pôde participar, né, por conta dessa virose toda aí. Então, esse ano a gente vai ter diversos desafios e esse foi o tema do nosso debate na última segunda-feira. E aqui eu queria levantar outro assunto que é bem importante também, no qual a gente está sempre falando aqui, que é o assunto referente à contratação, a recrutamento de profissionais, enfim, um assunto que a gente está sempre debatendo. E quais são as grandes dificuldades que a gente está tendo e que a gente vai ter, né, que tivemos nos últimos anos. Acredito que nos últimos 3 a 5 anos a gente está tendo uma dificuldade muito grande, não só na questão de selecionar esses profissionais e recrutar eles, mas também no momento da gente formar esse profissional dentro de casa e até mesmo reter. Porque muitas das vezes a gente tem que formar o profissional dentro de casa, né? Porque não estamos conseguindo encontrar esse profissional no mercado. Então, no momento que a gente consegue formar esse profissional, a gente não está conseguindo reter ele, né? Então, estamos perdendo esses profissionais. O que está acontecendo? Quais são as maiores dificuldades? O que a gente tem que olhar também dentro da empresa? Primeiro, o perfil que eu tenho que encontrar desse profissional para tentar encontrar isso dentro da minha empresa e caso eu não consiga, aí sim buscar fora dela, né? A gente tem diversos cases aí, diversas empresas que têm transformado seus profissionais que já têm um pouco da cultura da empresa, que pode ser um fator positivo em alguns pontos, em profissionais de prevenção, formando esses profissionais, trazendo essa qualificação, deixando ele um profissional mais técnico. E visto que ele já conhece um pouco da empresa, já conhece um pouco de varejo, ele já está acostumado ali ao dia a dia do varejo, a dinâmica que tem no varejo, principalmente se a gente estiver falando sobre o varejo supermercadista, mas como um varejo como um todo, né, para falar a verdade. Então, qual é esse perfil do profissional? Primeiro, a gente tem que pensar em alguns pontos. Eu coloco aqui 8 como os principais. O primeiro deles é ser um profissional que tenha uma integridade profissional e pessoal. Então, o cara tem que ser íntegro. E não é fácil encontrar, não é, profissionais desse perfil, que tem essa integridade. Segundo ponto é ser proativo. Então, o primeiro ponto que eu coloco é a integridade. Tem que ser um profissional íntegro. Segundo ponto, proatividade. Tem que ser um cara proativo. Tem que ser aquela pessoa que ele já busque ajudar sem antes de você mandar, antes de você pedir alguma coisa. Outro ponto importante é que ele tem que ser imparcial. Isso é algo que não pode ser nem discutido, né? Então ele não deve puxar sardinha para a área comercial, para a área financeira, para nenhuma área. Ele tem que ser um profissional imparcial, deve seguir todos os processos. Tem que ter uma facilidade em respeitar, cumprir normas e procedimentos da empresa, porque, entenda, ele tem que ser o espelho. Então, ele vai ser um profissional que vai estar sempre sendo questionado, sempre sendo avaliado. Então, isso requer também o quinto passo, ou a quinto ponto desse perfil, que seria a disciplina. É outro fator muito importante que eu coloquei aqui. O conhecimento do negócio, então, é importante que ele conheça um pouco da operação, aonde ele está, o que ele consegue compreender sobre recebimento de mercadorias, sobre frente de caixa, sobre exposição de loja, entendeu? Ele tem que sobre armazenamento. Então, ou seja, ele tem que entender um pouco do negócio e cada vez mais aprender. Ele tem que ser um profissional que está árduo ali em querer cada vez mais se capacitar, trazer e ter mais conhecimento. Então, ele não pode ser o cara que vai esperar as informações chegarem, porque isso não vai chegar. Ele tem que se aprofundar, tem que ser um estudioso, né? E outra coisa importante também é ter um conhecimento, pelo menos ali, médio, né? Um conhecimento que a gente chama como intermediário,
com relação à informática, principalmente no que diz respeito ao pacote Office, a conhecer um pouco ali do Excel, enfim, precisa sim. Por mais que você tenha sistemas cada vez melhores, você precisa fazer alguns filtros, exportar arquivos e talvez traçar ali, fazer uma regra de Pareto, um 80-20. Então, isso vai ajudar bastante nesse ponto. E ter uma boa relação interpessoal. Então, por quê? Porque ele vai precisar ter um diálogo com várias áreas, ele vai ter que orientar um encarregado da área de perecíveis, um encarregado de açougue, o responsável da frente de caixa. Ou seja, ele vai ser um profissional que vai estar adentrando todas as áreas e por isso que ele tem que ter uma boa relação interpessoal. E a cereja do bolo, que tem que ser um profissional detalhista. Ele tem que ter um perfil muito parecido com o auditor, a gente até brinca com isso, né? Então, ele tem que ser muito detalhista. Ele tem que buscar esse tipo de informação em todos os âmbitos, né? O porquê de cada coisa, por que aquilo tem que ser feito daquela forma. Vocês estão entendendo? É fácil? Não, mas muitas das vezes você encontra um profissional que, dentre essas atribuições que eu falei, ele tem várias já dentro da tua própria empresa. Então, por que não tentar buscar aí esse profissional e tentar treinar, qualificar, ensinar a prevenção para ele, transformar ele em um agente de prevenção e, quem sabe, aí formar um líder, né, dentro da tua empresa da área de prevenção de perdas. Porque, gente, está cada vez mais difícil, né, a gente conseguir, primeiro, contratar os profissionais com experiência. O mercado tem buscado cada vez mais a área de prevenção e a gente tem visto que não estamos encontrando esses profissionais e meio que está tendo muito leilão, né? Então, uma empresa vai buscar o profissional da outra empresa que é menor ou daquela empresa que às vezes não tem um plano de carreira ou algo parecido. Então, esse é um fator que a gente tem que pensar bastante na hora de começar, né? De começar esse trabalho de prevenção, ou mesmo na hora de contratar e qualificar a nossa mão de obra. Tá? Então a gente tem conversado muito sobre isso, não só eu, como diversos outros profissionais aí. Todo fórum que eu tenho visto, esse é um dos pontos que geram muito debate, mas eu acredito que a gente precisa formar mais. Então os gestores, até o Rodrigo Canal deixou uma mensagem lá no podcast, onde ele fala que os gestores precisam formar mais, porque a escassez está aí, e se a gente não formar, a gente vai ter uma grande falta de profissionais, de líderes, de gestores de prevenção de perda. Eu quero levantar esse debate tanto aqui no YouTube, nos comentários, vocês podem estar colocando aí nos comentários qual é a sua opinião, qual seria a sua sugestão, boa prática, né, para conseguir tanto reter como contratar, né, e qualificar também os talentos dentro de casa, selecionar, recrutar essas pessoas, assim como também no nosso Facebook. A gente tem um grupo no Facebook e vamos gerar essas discussões lá também, porque vai ser super relevante, tá bom? Logo, logo tem muito mais novidades por aí, tá bom? Valeu, forte abraço e até o próximo vídeo aqui no canal.